Hoje vamos estar falando sobre o Evangelho da Prosperidade. Nossa meditação se encontra em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, que diz assim a palavra: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Sabemos que antigamente os crentes que buscavam riquezas eram duramente criticados dentro das igrejas. Hoje os pregadores da nova onda afirmam que é da vontade de Deus que todos sejam ricos. Acrescentam a Deus pobreza do inferno. Você, irmão, nasceu para ser rico. Ser pobre, mesmo que as escrituras digam ao contrário, é estar sob maldição. Será que isto é verdade? O que é o Evangelho da Prosperidade? Esse Evangelho centra-se em verdades bíblicas pela metade, fora de contexto. Isso tem levado muitos crentes a pensarem que só passarão por privações se um demônio, um encosto da miséria estiver por perto. Ora, enfrentar dificuldades nunca foi nem será sinal de fracasso espiritual, não. O salvo pode ser pobre e mesmo assim continuar andando de cabeça erguida, porque o seu maior tesouro está no reino dos céus. De acordo com o Evangelho da Prosperidade, ser cristão implica ter uma vida abastada, longe de problemas, longe de enfermidades. Sabemos que os propagadores desse outro Evangelho comercializam as bênçãos, mercadejam a palavra do Senhor, afirmam que ser rico é uma prerrogativa do crente, associando de forma errada a pobreza a uma vida de pecado, dominada pelo diabo, é porque é falta de fé. Tais pregadores dão uma ênfase exagerada à contribuição financeira e priorizam as bênçãos materiais aqui na terra. E a pergunta é: qual é a sua prioridade? Segundo o Evangelho da Prosperidade, todos os crentes devem ser ricos, recuperar pela fé o estado original que Adão e Eva tinham antes da queda. No entanto, Deus não criou o homem para ser rico, antes colocou no jardim para trabalhar. Ninguém sobrevive sem alimento, a comida para o corpo é algo insubstituível. Mas Jesus fala de uma comida ainda mais importante. Certa vez Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Paulo falou aos romanos: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para esses falsos teólogos da prosperidade, para eles a vida cristã só se resume em ter saúde, bens, dinheiro, despensa cheia, etc. Tudo gira em torno da prosperidade financeira. No entanto, Jesus ensinou a trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. A melhor definição de prosperidade. A palavra prosperidade significa florescer. Vem do latim prosperius. Significa ser uma pessoa feliz, ditosa, florescente. Por isso que a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. É o que a palavra de Deus diz, que na velhice darão seus frutos, que serão viçosos e florescentes, ou seja, prosperidade. Segundo a Bíblia, florescer como uma árvore significa prosperar em todos os sentidos, dar muitos frutos,
Uma árvore cresce para cima, para os lados, mas também para baixo, tem raízes. Essa é a prosperidade que o Senhor quer dar aos seus filhos. Um crescimento em todas as direções. É um grande engodo, um grande engano, a prosperidade material com um fim em si mesmo. Não! E como é que ficam os ricos e pobres na casa de Deus? Como é que fica essa situação? Não é pecado ser pobre, nem ser rico, não. Somos livres para trabalhar, conquistar dignamente os bens materiais. É claro que há desigualdades sociais no mundo. E o Senhor não é culpado disso, meu irmão. Uma pessoa que nasce numa comunidade pobre, ela certamente vai ter muita dificuldade de prosperar. Diferentemente da pessoa que já nasce num berço de ouro, que já tem tudo a seu redor. Deus nunca considerou a pobreza uma maldição, não. Em Provérbios 22:2 a Bíblia diz lá: o rico e o pobre se encontraram, a todos Deus os fez. Em vez de nos mandar repreender a pobreza como se fosse um demônio, o Senhor pergunta: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que reparta o teu pão com um faminto? Que recolhas em casa os pobres desterrados? Lá em Isaías 58. É o que está escrito. Não devemos fazer acepção de pessoas, não podemos deixar-se influenciar por ideologias humanas, mas sim pela palavra de Deus. Essa é a verdade. Deus, segundo o qual os ricos não devem menosprezar os pobres nestes, valendo-se do complexo de inferioridade muitas vezes. Deus muitas vezes se indigna contra esses. A Bíblia diz que não deve haver desprezo dos pobres. É uma tendência humana julgar as pessoas pela aparência. No entanto, não devemos tratar alguém porque exibe um anel de ouro, porque usa vestes preciosas. Ninguém é superior a ninguém, meu irmão. Os pobres devem ser honrados. A Bíblia diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para ser ricos, herdeiros na fé? É claro que a salvação não é apenas para os pobres, porém, este versículo deixa claro que o Senhor prioriza a riqueza da fé. Se os pobres são ricos na fé, devem ser honrados na casa do Senhor. Não há fundamento na afirmação de que a pobreza é uma maldição, não. Estando atrelada ao pecado ou a algum encosto que está nela, não. Isso é uma invencionice. Muitos crentes, por falta de conhecimento, estão sendo enganados por homens que mercadejam a palavra do Senhor. Que possamos ter cuidado com isso. Os teleenganadores estão por aí. O que é que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 13? Andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e vem para ela uma visão de paz, não havendo paz. Sabe por que o Evangelho, meu irmão, da prosperidade faz tanto sucesso? Sabe por que atrai multidões e encontra uma aceitação pronta do coração das pessoas? Porque os seus propagadores, à semelhança dos falsos profetas de Israel, encontram a mensagem que o povo quer ouvir. Uma mensagem para massagear o seu ego. Essa é a verdade. Que Deus nos guarde desse Evangelho. Que possamos seguir o Evangelho de Cristo. Um Evangelho de renúncia. Quer vir após mim? Renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz, me segue. É o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus não tinha, olha, quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As aves dos céus têm os seus ninhos.
as raposas os seus corvidos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar. Esse é o verdadeiro Evangelho.